Brincar muito, né, Pimentel? Vamos lá. Página 84, lá embaixo na página 84, tem um capítulo e um versículo. Mamãe, tem uma salinha de bebê lá atrás, mamãe. Me ajuda, o titio, vai. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns aos outros para que vocês sejam curados. A oração do justo tem grande poder e grande resultado em seus efeitos. Aquela frase corriqueira e costumeira que nós costumamos falar de forma isolada: vou orar, a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Eu queria apresentar aos irmãos, não essa leitura aqui talvez, somente desse versículo, isolada, né? Mas eu queria apresentar todo o contexto dela. Então eu queria que vocês, por favor, acompanhassem comigo, vai projetar aqui, do versículo 13 ao versículo 18, por gentileza. E aí você lê comigo, e se quiser também, anote aí no seu livro para que você não perca isso. Vamos lá. Algum de vocês está passando por alguma dificuldade? Ora, gente, que oportunidade agora de confessar os pecados. Lembra que nós lemos 16, né? A oração do justo tem poder em seus efeitos, confessar vossos pecados uns aos outros. Alguém está passando por alguma dificuldade, seja ela pessoal, coletiva, familiar, no seu casamento, financeira, na saúde, qualquer uma coisa. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida aí, de dificuldade, pastor, está difícil, mas eu vou vencer porque Jesus está comigo. Tá, tudo bem, mas está com alguma dificuldade? Levanta a sua mão, por favor, tá? Aleluia, aleluia. Né? Pô, pastor, aleluia, pedir misericórdia. Aleluia, Senhor, misericórdia também, né? Então ele diz assim, algum de vocês está passando por alguma dificuldade? Como já foram orientados, qual é o resultado que ele pede para fazer? Se há alguma dificuldade na sua vida, qual a única solução? Ore. Eu comentei de manhã e quero me lembrar dos flashes de manhã aqui. Um amigo falou que um pastor dele não deixava nenhum membro, nem ele mesmo, tomar remédio sem antes orar. Engraçado, né? Porque Jesus também, ele não anulou os médicos. Ele disse assim, os sãos não necessitam de médico, sim os doentes. Então, é para nós irmos aos médicos, né? E tem a receita do médico. Mas antes da receita do médico, ore até para Deus te indicar ao médico certo, que dê sabedoria aos médicos, para que eles possam não errar. A gente vê cada erro de medicina aí, né? Por exemplo, que a gente mais vê de forma aqui bem repetitiva, nos grupos de célula, o fulano vai entrar para a cirurgia agora, fulano, vamos orar. Já viu isso aí, não? Mas ele falou uma coisa bem simples, que até um simples dor de cabeça, Fábio, o pastor falava assim, já orou antes de tomar o remédio? Entregar na mão de Deus, né? Então, a oração é para tudo. Lembra da semana passada, Tessalonicenses 5, orai sem? Então, não existe um tempo adequado para a oração. Oração não está refém de um tempo, de uma ocasião, né? Ou você ora em apuros, ou você ora para agradecer. Tudo é uma oração. Senhor, quero orar para te agradecer. Senhor, quero orar sobre a causa no qual estou passando. Então, a oração, ela está a diversas áreas da sua vida, e modelos também, e fases da sua vida, e problemas também. Então, para tudo tem oração. E ele vai dizer até uma colocação de doença. Veja bem no verso 14, por favor, Handel, né? Alguém está doente? Alguém está doente? Alguém aqui está doente? Ou conhece alguém que está enfermo? Olha o que ele manda fazer. Olha lá, gente. Gente, vocês estão comigo, não? Obrigado. Alguém está doente? Chame os presbíteros. Quem são os presbíteros da igreja primitiva? Os pastores, por exemplo. Posso dizer aqui, o Timóteo cumpriu um papel de um presbítero, né? São os pastores que ficavam residentes, ok? Nas igrejas. Então chame os líderes, né? Algumas traduções vão até tramitar isso, a palavra de liderança. Chame os presbíteros da igreja, os homens de honra, ok? Para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Então, caracterizado, tem gente que fala assim, não acredito na oração do óleo, não. Funciona, irmãos, tá? Funciona. A gente não pode apenas depositar ali como algo místico ali, Não, eu orei sem óleo, então por isso que Jesus não curou. É a oração do justo, não é o óleo. O óleo é que você está demarcando, está ungindo, quebrando corrente. Isaías 10 diz que o jugo é despedaçado por causa da unção. A unção com óleo existe os seus efeitos também. O óleo é demarcação. Tipologicamente, o óleo tem como tipologia a presença do Espírito Santo. Está comigo aí, não? Ok? E aí ele diz no verso 15, por favor, a oração de fé curará o enfermo. Olha aí, irmãos, que resultado. A oração de fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá ele novamente. E se ele cometeu algum pecado, lhe será perdoado.
Então, a condição que o texto apresenta para a gente, uma cura, uma situação difícil, possivelmente o texto está todo ele inclinado a um pecado de alguém. E aí ele vai nos remeter agora àquilo que nós lemos aqui no livro, para que você entenda o contexto geral, global aqui. Veja bem o verso 16, por favor. Olha só, os versos 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para que vocês sejam curados. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados em seus efeitos, né? Então, o que a gente entende sobre algumas enfermidades e alguns problemas da vida? É a ausência de confissão de pecado. A gente acha que não tem nada a ver, acha que Deus já pagou, mas eu não confessei. E essa parte de confessar, como trata aqui na página 85, os nossos primos mais próximos aqui, ó, no terceiro parágrafo aqui, ó, olhe para os nossos irmãos católicos. Quando eles pecam, procuram logo um padre para confessar. E há cristão que guarda os seus pecados por meses, talvez anos, e sem nunca admiti-los. O que acontece? O pecado guardado começa a apodrecer dentro dele. Ressentimentos, mágoas, ódios, tudo isso acumula. Já perceberam quantas doenças têm a origem emocional, como diabetes, como pressão alta, como até mesmo câncer? Muitas vezes está associada, muitas vezes, não todas, tá, pessoal? Está associada à falta de perdão. Quando você vai num médico, e aí um médico da área específica não consegue alcançar o seu problema, e ele detectar, talvez vai uma chave para você aqui, que você precisa de um psicólogo, você precisa de um psiquiatra, já pode ser um problema de ausência de confissão, já pode ser algo de alma e de pecado. Porque se um médico normal, por exemplo, você vai num pediatra, você está com um tendão rompido, com o dedo quebrado, aí o pediatra fala assim, rapaz, você não tem nada a ver, vou engessar isso aqui, mas vai procurar um psiquiatra aí. O que o médico está indicando? Um ortopedista, falei o quê? De criança, né, gente? Dá no mesmo? Dá no mesmo, não? Quando você era de menor, qual era o nome? Ortopedista ou pediatra, gente? Ortopedista é o quê? Então, gente... Bom... Vocês estão certos? Isso aí, pastor, valeu. Vocês estão certíssimos. É certo, tá? Aí quando um médico desse, de tal profissão, cara, para corrigir vocês são nota 1000, mas para obedecer... Aí, aleluia! Aí quando um médico desse, que cuida de traumas, cuida de traumas físicos, né? Ele indica para um médico de alma, ou alguém que trata da parte mental, ele está dizendo para você assim, ó, você está com problemas espirituais, psicológicos, é para romantizar um negócio. Ele está quase dizendo assim, ó, tem um encosto aí. Não estou falando sério, parece até uma brincadeira, mas é real, é real. E isso muito acontece com a ausência de confissão. Eu conheço uma pessoa, não falei de manhã em net, talvez alguém aqui está passando por isso. Eu conheço uma pessoa que hoje ela é perturbadíssima, porque ela fez 1 e 2 abortos, matou 2 crianças, e ela nunca confessou e nunca se perdoou. E diz alguém da minha família que em sonho ela vivia falando o nome. Nunca confessou. Então a gente vai empurrando as coisas. Um roubo lá no passado, uma mentira, um ato conivente lá no passado. Isso tudo tem a ver? Tem. Pastor, mas espera aí, Jesus já perdoou? Perdoou. Mas você que não se perdoou. Nós somos seres humanos. A gente é passivo de toque. A gente é passivo de olhar. A gente é passivo de afeto. Nós precisamos ter contato com essas coisas. Eu não quero fazer uma regressão em hipótese nenhuma. Não estou dizendo que alguma coisa do presente pode ser alguma ausência do passado. Todo excesso tem uma falta. Então alguma coisa pode estar desencadeando nisso aí. Tomara que o Espírito Santo de Deus paire por toda a igreja hoje, falando profundamente. Se alguma palavra minha do meu português como ortopedista, pediatra, for aqui atropelada novamente, que ele faça o filtro, para que você entenda o que ele quer falar. Bom, olhando por essa parte 2,
orações muito limpas. Nós entendemos semana passada, e agora concluindo aqui, que Deus quer a oração sincera do nosso coração. Ouvimos e vimos também que Davi deixou de construir o palácio, um homem segundo o coração de Deus. Ora, pelas suas mãos estarem banhadas de sangue, Deus falou para ele, você não, o seu filho vai construir. E agora qual o caminho que a gente vai levar? A gente precisa entender que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E essa palavra misericórdia foi uma das que me fez montar essa mensagem. A misericórdia também, talvez eu não tenha falado de manhã, e tem coisas vindo agora à noite para vocês, viu? Misericórdia também está dentro do contexto de presente. Então, quando nós confessamos, nós somos presenteados. Já vê aquela coisa assim, cara, eu preciso falar, está me fazendo mal. Aí quando você fala, mas não é falar para qualquer um cachorro vadio de rua. É falar para quem vai lhe ajudar, vai lhe orientar, e falar para quem não é bocudo para falar para outro. Falar para quem se importa, falar para quem tem um QI para lhe ajudar, ok? Falar com quem tem autoridade como esses presbíteros para ungir a sua vida. Saber para quem eu estou falando. Nós estamos sendo presenteados, ao ponto de você dizer assim, ó, caramba, você tirou um peso do meu coração. Alguém já falou isso? Vou até dormir tranquilo hoje. Alguém já falou isso? Gente, eu estou falando para seres humanos? Será que só tem gato aqui? Não. Estou falando para pessoas aqui, não? Então, por favor, os humanos que aqui estão, alguém já falou assim? Uau, estou mais aliviado. Eu não estou falando para quem fez uma fofoca. Estou falando para quem falou de si próprio. Eu precisava falar para alguém. Eu precisava me esvaziar. Ele estava me matando. Sabe? Eu quero, aspas, falar, por exemplo, o curso da nossa igreja chamado Casados para Sempre, casamento blindado. Olha o que veio na minha cabeça, né? Não deixa de ser, né? Ok. Casados para Sempre. Eu sempre aconselho aqui, está intermediando nisso aí, porque o cara que faz casados não é para descasar, ok? O cara faz casados para consertar, para renovar. E tem uma aula que ela mexe muito comigo, eu falei, pessoal, cuidado com isso. Em um caso de confissão, chame a pessoa pessoalmente, não precisa expor, para não dar mais problemas. Então, o homem, bigode trata com bigode, a saia trata com saia, e fica entre os negócios ali, porque negócio de 59 anos atrás, irmão, pode estragar o presente, pode ou não pode? Então, fale particular ali, né? Chame os presbíteros, chame os homens e as mulheres de Deus e confesse a eles. Vai te fazer bem. Então, a palavra presente me faz agora abrir agora um leque para vocês. Então, essa noite eu quero fazer um propósito de cura para a vida de todos vocês. Aleluia. E dizer para vocês que eu tenho um caminho para que isso aconteça. Vamos lá. O texto que eu li de manhã também está em Jó, capítulo 42 e o verso 7. Faça o seguinte, pegue o seu livro, no final desse capítulo tem uma página em branco. Anote as referências que eu vou lhe dar, aí fica mais fácil para que você depois não fique perdido aí, anotando. Peraí, pastor, peraí, vamos lá. Anote aí, Jó 42, verso 7 ao 10. Anota aí, Gênesis 32, verso 3 ao 20. Anota aí, Gênesis 31. Vamos lá, Jó 42, verso 7 ao 10. Posso ler? Jó 42, verso 7 ao 10. Gênesis 32, do verso 3 ao 20. Gênesis 32, verso 3 ao 20. Também Gênesis 33, verso 1 ao 10. Gênesis 33, verso 1 ao 10. Último, João, Evangelho, João 3, verso 16. Ok? Fechou? Anote o outro aí também. De Gênesis, Apocalipse. Vamos lá. O que nos leva a compreender a palavra presente aqui agora, que talvez será a combustão, foi me dada com essa condição, né? Confessai para que vossos pecados sejam perdoados. A misericórdia de Deus transformada em presente, ok? E quando eu olho aqui a história de Jó de uma forma diferente, com uma tônica inclinado para isso, todo mundo sabe o que houve na vida de Jó. Verdade ou mentira? Nós estamos careca, igual aquele botafoguense ali, de saber que Jó era o homem mais rico,
Era um homem mais próspero. De repente, Deus aponta Jó para Satanás. De onde você vem? Eu dei um rolê lá na terra, fui em Bangu e vi um homem justo, Jó. Ah, é? Viu como que ele me serve? Também tu cerca ele de bens, toca nele só para ver se ele não vai te blasfemar. Foi assim ou não foi, irmãos? Ok? Aí acontece aquele episódio todo, aí Jó começa a perder tudo, inclusive perde os seus 10 filhos, os seus bens preciosos. Do homem mais rico de uma noite se tornou um homem mais pobre na manhã seguinte, ok? Agora, o Jó, ele é acometido também de umas falsas amizades. E esses amigos dele, os 3 amigos de Jó, eles vêm, Kelly, dizendo assim, olha, será que o que você está passando não é fruto de pecado, não? A gente sabe, olhando na íntegra, que Jó era um homem justo, leal e fiel. Mas eles querem nomear aquilo que Deus não revelou a eles, Dizendo, olha, confessa seus pecados. Peça perdão a Deus. E aí Deus fica irritado, ao ponto de nós lermos agora uma tratativa, um acerto de conta com os amigos de Jó e Deus. Deus estava irado com eles, porque eles botaram boca aonde Deus não botou. E aprenda uma coisa, pergunta para mim o quê? Não põe o seu ouvido onde Deus não tem voz, ok? Nunca põe o seu ouvido onde Deus não tem voz. Tem gente falando em nome de Deus, mas não põe o seu ouvido lá, como os amigos de Jó estavam se apresentando aqui. E ele diz assim, depois que o Senhor, verso 7, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, aquele discurso, que Deus se apresentou do capítulo 38 até o 42, Jó, onde tu estava quando eu formei tudo? Quem era você? Aí Deus deu um cala em Jó. Agora Deus vai acertar a conta com os amigos de Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a ele, faz e Temã, estou muito irado com você e com os seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a respeito do meu servo Jó. Verso 8, por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e levem os animais ao meu servo Jó, e ofereçam em holocausto, em favor de si mesmo. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como vocês merecem da sua insensatez, pois não falaram o que é certo ao meu respeito. Verso 9, então ele faz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamã, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo mais conhecido, nós iremos ler ele agora. Quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou ele próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto ele tinha antes. Há uma possibilidade de Deus agora dobrar aquilo que você perdeu, ou aparentemente saiu das suas mãos, do seu controle. O interessante de olharmos para esse texto é uma composição que está no verso de número 8, preste atenção. Por isso, peguem 7 novilhos. Deus deu uma ordem aos 3 amigos de Jó. Repete comigo, ordem aos 3 amigos que pecaram, falando que não era verdade. Ok? Aí Deus falou assim, pegue 3 novilhos e cabras e carneiros e leve esses animais até Jó. Ofereçam ele como holocausto. E o meu servo Jó, olha a oração do justo tem poder em seus efeitos. Agora deixa eu falar um negócio, ninguém dava nada por Jó, Esse cara aí arrasado, falido, vai orar por mim, vai acontecer alguma coisa? Olha o que aconteceu. Não é sobre o exterior, é o que ainda resta dentro. Esse camarada, ele passou por coisas que a gente não passa nem 1% do que ele passou. E ele tem cada palavra positiva, dizendo, meu Deus tirou, o meu Deus me deu, o meu Deus tirou, e bendito seja o nome, paz, irmãos, e bendito seja o nome dele. É ou não é? Esse camarada, ele cala a voz de blasfêmia da sua esposa, ao ponto de ela dizer, amaldiçoa esse Deus e morre. Esse cara enterra numa mesma noite 10 filhos. A gente com filho em febre, a gente já fica desesperado. A gente já quer enfiar a mão na boca e rasgar. Então, se tem um cara para testificar aqui, que tem uma idoneidade aqui, é o Jó. Ah, pastor, mas Deus não corrige ele. Deus corrige. Como todo pai corrige um filho aqui. Mas Deus corrige no amor. Onde você estava, Jó? Você fala como um louco. Agora Jó, ele diz, tapei a minha mão, botei a minha mão na boca, não sabia o que falava. E agora Deus dá autoridade a um homem pobre orar por alguém rico, que aparentemente quem tinha bens eram os amigos de Jó. Agora os amigos de Jó, para
apagar o seu pecado, porque Deus está virado com eles. E a ira de Deus, se você não aplacar ela se transforma num furor. E a Bíblia diz, horrenda coisa cair na mão de Deus. Então Deus dá uma receita para nós iniciarmos esse culto. Que receita? Pedindo que os 3 amigos de Jó levem até Jó 7 carneiros e 7 ovelhas. A palavra descrita ali é holocausto. A palavra holocausto também é atribuída como oferta, como um presente, como um dom. Então, se você fizer assim, no Antigo Testamento, você vai enxergar o holocausto de várias formas, né? Deus quer um holocausto, Deus quer uma oferta. Deus quer uma oferta, Deus quer um holocausto. Afinal de contas, sem derramamento de sangue, que é o holocausto, não há remissão de pecados. Você está entendendo aqui? Então, esses amigos, eles vêm, traz os seus animais, entrega na mão de Jó, ou seja, o menor, aparentemente exterior, orando pelo maior. O que não tem, orando pelo que tem. O que não é, orando pelo aquele que diz que é. O enfermo orando pelo sarado. O que tem casa, orando pelo o que não tem casa, orando pelo aquele que está desabrigado. O que não é nada, orando pelo aquele que aparentemente tem tudo. Olha só como é que Deus confunde. Chama as coisas loucas para confundir as sábias. Os amigos de Jó jamais imaginariam que a bênção dele, porque para Deus tardar aquela ira, era através de Jó. Ou seja, em outras formas, Deus estava justificando Jó, dizendo assim: Jó, toda língua que se levanta contra você, em juízo tu vai condenar. Eu vou fazer os teus amigos. Lembra que a Bíblia diz no Salmo 23, prepara uma mesa perante os meus que dizem ser. Unge a minha cabeça com óleo e faz transbordar. Então, para Deus aplacar aquela ira, Deus usou o Jó. Deus vai usar a nossa dor, talvez a nossa enfermidade, a nossa ineficiência, para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas e mostre que a gente não serve a Deus pelo que tem nas nossas mãos, pela roupa que a gente veste. Se temos ou não temos, nós servimos a Deus na nossa integridade. E o texto diz que quando Jó, porque Jó nesse momento poderia se omitir de orar pelos seus amigos. Não, Deus, olha, esses caras me fizeram mal. Não há uma passagem que diz, discriminando, que Jó retrucou e falou, não quero falar com eles, não. Jó falou assim, eu vou receber esse presente deles, que eles mandaram uma oferta para Jó. Claro, essa oferta foi Jó que acendeu ela, ou seja, não sei se você lembra na página do capítulo 1, olha quantas pérolas está vindo que eu não vejo de manhã, mas na página do capítulo 1, Jó, ele tinha uma forma habitual de sacrificar ao Senhor. Quem lembra disso? Ok? Então Jó, durante o capítulo 1, após os animais dele ser dizimados, destruídos, ele não fazia mais oferta de sacrifício ao Senhor. Aí Deus está dizendo assim, eu estou com saudade dos sacrifícios verdadeiros de Jó. Aí Deus falou assim, Jó não tem nada, mas eu vou mandar os amigos dar para ele fazer em meu nome. Aí no momento que Jó volta a sacrificar ao Senhor, olha o que diz o 42:10, por favor. O versículo mais conhecido. Quando Jó voltou a sacrificar, quando Jó voltou a cultuar, quando Jó voltou a buscar, quando Jó voltou a louvar, Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha antes. Tem alguém nessa noite precisando de restituição? Dá uma honra ao Senhor com seus aplausos aí. Ei! Então, qual é o trabalho que a gente vai encaminhar hoje aqui? Qual é o acento da mensagem aqui? Presente. Repete comigo, presente. Solte para mim um flyer de presente, por favor. Quem quer ganhar uma caixa dessa? Hã? Você quer R$2 ou um presente misterioso? Hã? R$2 ou um presente misterioso? R$100 ou um presente misterioso? R$1.000 ou um presente misterioso? Já tem gente mudando. Não se briga com presente. Olhos não viram, não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Dá um toque no ombro desse irmão, fala, eu estou tocando no seu ombro para saber se você está vivo. Porque o presente vai ser muito grande. Fala para ele, abre espaço na garagem. Faz mais um quartinho para o neném. Contrata mais funcionário. Fala para ele, Deus está mandando dizer, sai do lugar que limita a sua visão. Deus vai estender a sua tenda. Olha as estrelas do céu. Olha a areia do mar. Vê se pode tu contar. Assim será a sua descendência. Quem quer esse presente do Senhor, celebra nessa noite aí, meu irmão. Ei!
Então, tudo que nós falamos até agora envolve presente. Nós sabemos que presente, por exemplo, quem gosta de receber presente? Levanta a mão, por favor, sem hipocrisia. Quem gosta de receber presente? As duas mãos balançam para dizer que você está doido desesperado pelo presente, ok? Agora, você que está balançando a mão, você é de dar presente? Tem certeza? Quem é de dar presente? Quem é o cara de pau que vai no aniversário com mão vazia? O irmão até fechou a mão, pastor, eu vou assim, ó. Já... Na minha época chamava de bolsa de siri, né? Caranguejo, alguma coisa assim. Mão de siri, mão de vaca. Vaca tem mão, gente? Criaram a mão na vaca só para te apelidar. Olha só que coisa fora da curva, né, Márcio? Presta atenção. Quando nós entendemos que o presente, ele é o nosso contexto dessa noite hoje, Jó, ele recebeu um presente que aplacou, estagnou a ira que Deus estava dos amigos e mudou o estágio de Jó. Então, olhando pelo centro, o eixo central da mensagem, um presente pode abençoar os dois lados. A Bíblia diz em Atos 20, verso 35, bem-aventurado quem tem para dar do que receber. Eu não digo isso, irmãos, da boca para fora. Eu amo na verdade presentear. Amo honrar a pessoa. E não é dar por dar, é dar porque alguém merece, dar porque alguém te faz bem. Pastor, mas o presente ele está de acordo com o que a pessoa fez por você? Não, vem da alma. Sabe aquela coisa de alma, você fala, cara, vou dar, porque é algo que mexe dentro de você, sabe? O presente hoje é o nosso elo de ponte entre um estágio e outro, entre uma situação antes e depois. Um dia eu ministrando nessa igreja, se eu não me engano, éramos nosso aniversário, não sei qual é o ano aí, mas deve ter 2 anos atrás. Eu falei para vocês que eu não falava com um irmão meu há muito tempo. Quem lembra disso? O mais novo, né? Por culpa dele. E eu não falava com ele há muito tempo, mas a gente não... Era só ele na dele ou na minha. Eu falei, cara, eu vou quebrar isso hoje, porque foi o culto. Tomou essa forma. Eu peguei e comprei uma camisa do Melhor do Rio, né? Do Fluminense, né? Eu peguei uma camisa, comprei uma camisa do Fluminense e fui lá e fui dar a ele a camisa. E fui eu, Gabriel e Esther. Aí chegou lá, no trabalho dele, ele estava sentado, mexendo no telefone. Aí eu toquei no ombro, falei, rapaz. Rapaz, ele olhou para trás e falou, o que está fazendo o que aqui? Tal. Me tratou com uma aspereza, com uma grosseria. Meu Deus do céu. Mas eu toquei. Alguns presentes vão dar essa tônica, tipo assim, ó, não quero receber, não quero nem falar com fulano, mas aquilo entrou no coração. Até porque a gente é curioso, a gente quer saber o que está acontecendo para essa pessoa te procurar. Alguém aqui já tentou reatar com alguém e foi mal interpretado ou não recebido? Alguém já fez isso? Mas essa pessoa ficou, o que está acontecendo com ela? Se mexeu com ela. Eu fui lá num dia, e como nós tínhamos festividade aqui, acho que era quase uma semana, no outro dia, quem estava esperando quando o culto ia terminar? Ele. Aí fui lá, ele, não, porque você foi lá no trabalho, o que houve e tal, não sei o que. Eu falei, nada, só fui fazer as pazes contigo. E não, porque a gente não fala. Eu falei, não se fala, mas um dia tem que voltar a falar, né? Aí eu falei assim, agora eu aperto só tua mão e te dou um abraço, porque a camisa eu já dei. Na hora que eu saí da loja, dei a camisa pro Gabriel, né? Então presente não dispensa. E hoje a gente se fala até hoje, né? Então, a gente tinha um vínculo, acho que de 4 anos, em que a gente não se falava, quebramos esse vínculo, né? Através de uma ministração que eu fiz aqui. E acredito que trouxe muitos benefícios para a minha vida e para a vida dele também. E tem uma pessoa crucial, que fui muito contente com isso. Quem é? Minha mãe, cara. Como é que uma mãe vai ter um prazer em filhos que não se fala? Minha mãe ficou muito feliz, mas muito feliz. Muito mesmo. E honrar teu pai e tua mãe, às vezes, é se humilhar para falar com seu irmão, para que mamãe fique feliz, né? Às vezes a honra não é com ela, mas é com o filho que foi gerado na barriga dela. Ainda que ele seja Jacó, seja Jaú, é filho dela, meu irmão. Tá comigo aí, não tá? Devia estar com quem? Tá certo? E aí eu fiz isso aí. E hoje eu quero trabalhar com essa condição. Por exemplo, tem alguém aqui que está bico torto com alguém? Pastor, não estou muito legal com uma pessoa, não. Amigo da família, do trabalho, esposa, marido. Alguém. Tem alguém aqui? Levanta a mãozinha assim, por favor. Não, levanta mais em cima, assim. Não, gente, se os demais estão bem, vocês não estão servindo o evangelho, não. Quem hoje tem alguém a se retratar? Levanta a mãozinha assim. Talvez agora eu te pegue agora. Por quê?
Você não levantou a mão porque falou, não, é ela que parou de falar comigo, então deixa eu te dar uma explicação aqui. A Bíblia diz assim, ó, quando vieres no altar ofertar, e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, é ele, não é você contra ele, é ele contra você. Olha o que a Bíblia ensina, deixa a oferta, vai lá e reconcilia com ele, depois você vem orar sobre a oferta. Talvez para você, entrou agora uma soberba, né? Não é eu que tenho contra ele, é ele que parou de falar comigo, foi ele que errou. Mas a Bíblia não está perguntando um lado, a Bíblia estava dizendo assim, se você sabe que ele não fala com você, independente do erro ser teu ou dele, vai até ele. Então eu vou perguntar agora para que o diabo não entre no seu coração, viu? Alguém lembra de alguém que tem algum vínculo de paz quebrado? Levanta a mãozinha. Aleluia. Aí em cima, ok? Aí em cima, ok. Então é a nossa noite de reconexão ao propósito de Deus. Que todos nós juntos possamos nos encontrar no coração de Deus. Veja bem, eu irei trabalhar um tema hoje bem conhecido por todos nós aqui, do nosso querido amado chamado Jacó. Em Gênesis, como eu pedi para vocês tomarem nota, verso 32, o verso 3 diz assim para a gente, 32, verso 3, olha lá, está no telão já, por favor. Então Jacó enviou diante dele mensageiro ao seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom, e disse, dê a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú, assim diz o teu servo Jacó, até o momento estava morando com o nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanho, ovelha, cabra, além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar o meu senhor da minha chegada, na esperança de que você me receba amistosamente, ou de forma animada. Jacó, voltando às páginas, é aquele em que nasceu grudado, gêmeos da mesma mãe, que nasceu grudado com seu irmão, segurando no calcanhar. Desde o seu nascimento ele lutava, a Bíblia diz que os dois lutavam no ventre da mãe, e de repente chegou a hora do parto, e há uma retratação do texto que diz que ele segurava no calcanhar do irmão, pedindo passagem, me dá licença, se você não quer eu quero, se você não faz eu faço, se você não quer ser eu quero. E há essa briga manifestada em toda o comentário bíblico sobre eles, ao ponto de Jacó sempre esperar uma oportunidade para absorver ou tomar posse daquilo que o irmão não tinha como muita validade. Eu não quero aqui nomear se ele é certo ou errado, porque não sei se Jacó tentou pegar e se ele está certo, e não sei se Esaú aqui, que eu não quero confundir a sua mente, se Esaú é tão bom assim ao ponto de desprezar aquilo que ele nasceu para fazer. Então fico com a seguinte colocação, será que Jacó é tão errado assim? Uma vez que tem alguém desprezando aquilo que tem alguém querendo fazer? Está comigo aí, não? Vamos lá. E aí esse irmão, um dia, ele, perto do seu pai morrer, Isaac, ele chega para o pai, se veste como seu irmão. A Bíblia diz que Esaú era meio peludo, e ele se veste com a pele de animal, através da audição da sua mãe, aconselhado por ela, e vai até o seu pai, e com a voz de Jacó, e ele diz, pai, me dá a minha bênção. Mudou, né? Fala, né? Me dá a minha bênção aí. Aí o pai falou, quem é você? É Jacó? Aí ele mentiu, ele disse, não, sou eu, Esaú. E o pai já estava, né? Mais para lá do que para cá. O pai abençoou ele nesse momento. E quando o irmão soube, ele tentou matar o seu irmão. Vou matar esse menino. E aí, nesse momento, a mãe dá conselho para quem? Para Jacó. Jacó, vaza daqui que teu irmão vai passar o cerol no seu pescoço. E aí Jacó pega e ela diz, ó, vai para casa dos teus tios, na terra tal, e chega lá, né, se vira lá. Aí você conhece muito bem, Jacó foi, achou a Raquelzinha lá no poço, né, trabalhando, era pastora, e ele foi, trabalhou por 7 anos por Raquel. Aí o Labão, o sogro, abençoado, ungido, santo, né, bem longe da gente, ele trocou e em vez de dar Raquel, deu a Lia. E depois ele trabalhou 7 anos por Raquel. E não sei se você já conseguiu concluir essa história toda. Depois ele ficou mais 7 anos. Então o Jacó ficou sob a jurisdição de Labão 21 anos. 7 por Raquel e conseguiu Lia. Depois mais 7 já tendo Raquel. E depois mais 7 para conseguir agora construir a sua empresa, o seu rebanho de ovelhas naquele lugar. Aí chegou a hora dele partir.
Mas alguns sinais se antecedeu a ele. O próprio Deus já havia falado para ele partir e voltar para a terra, ok? A gente até consegue pegar um parentesco desse aqui agora, de 21 anos, e dizer assim, cara, ele está feliz demais, ele está próspero agora, casou, né? O cara tem filhos aqui, tem 12 na verdade, né? Benjamim e José de Raquel e os outros 10 da Lia. Só que, e ainda tem concubina, o cara está feliz demais. Por que Deus vai mexer na vida desse cara? Falando assim, você está muito feliz, está completo. Não, eu estou na minha, estou em paz. Deus falou assim, tá não, você precisa voltar para consertar o passado. Falando para vocês, tem alguma coisa que a gente precisa consertar. Aí Deus manda ele voltar. Aí ele falou, vou voltar, Deus? Mas na cabeça dele, eu peguei aquilo que era do meu irmão. Aí ele agora está rico, ele se apresenta com todos os animais que nós mandamos, ele manda uma caravana de servo na frente, chamando o irmão dele de senhor, e se colocando na condição de servo, dizendo na caravana assim, ó, vai lá, e se vocês encontrarem com o meu irmão, diga que esses animais aqui são do servo dele, Jacó. E chame ele de senhor Esaú. E aí Jacó agora está fazendo essa travessia. É muito bom você ir voar, mas bom é você reparar aquilo que você não consertou há muito tempo atrás. Está chegando um livro aí que vai mexer com a sua vida, chamado Procrastinação. Você vai ter que reparar muitas coisas. E eu acho que reparar o passado é coisa de pessoas nobres. Pastor, deixa esse negócio de lado aí, isso já passou. Se Deus mandar fazer, a gente tem que fazer. Porque Deus não inicia um ciclo sem antes fechar o outro. No argumento lógico aqui de Jacó, está próspero, tem tudo, para que voltar lá? Precisa voltar. Porque existe um elo, existe uma descendência. Existe um nome que, acima do nome de Jacó e de Esaú, é o nome de Deus. E a gente que carrega esse nome, precisamos consertar aquilo que um dia nós abrimos como rupturas e brechas. Tem alguém comigo aí? Não. Então esse texto que nós acabamos de ler do verso 3 ao 5, ele envia esses animais à frente. E os servos estão indo, acompanhem comigo o verso 6, por favor. Depois de transmitir a mensagem, os servos foram até Jacó e lhe disseram, olha, estivemos com seu irmão Esaú. Ele está vindo para cá ao seu encontro com um bando de 400 homens. Esses homens que foram enviados por Jacó ao caminho com esses animais, com esse acervo de animais, encontrar com Esaú. Encontraram, deram uma mensagem, só que eles voltaram com uma mensagem. No campo de vista dele, uma mensagem negativa que trouxe um apavoramento aqui para Jacó. E eles falaram assim, ó, o seu irmão está vindo atrás de você. Foi esse tipo de mensagem. E ó, 400 homens. Ele não falou caravana de família, para encontrar essa família, ele falou 400 homens. Quando fala de homem na Bíblia, é guerra, é luta. O teu irmão está vindo com 400 homens, o que Jacó fez? Esse Deus é louco, mandou voltar para isso agora. Lembra que eu falei, alguns levantaram a mão, quando a gente tenta consertar alguma coisa, a primeira impressão parece que não era Deus falando, parece que não era para fazer. Parece que vai dar ruim, mas é só aparência, há algo por detrás. Há algo por detrás em que olhos não veem, coração não sente, mas há a mão de Deus sobre essas coisas. Está comigo aí, não? E agora eles voltam com essa palavra que traz um medo no coração. Ora, Jacó medroso? Ele teve medo. E olha o que o texto diz. Quando ouviu no verso 7 a notícia, Jacó ficou o quê? Apavorado. Apavorado. Jacó ficou apavorado, dividiu em 2 grupos da sua família e os seus servos e também rebanhos de bois e camelos e pensou, se Esaú sair encontrar o primeiro grupo e atacar, eu consigo escapar no segundo grupo. Só que, lembra, a oração do justo tem poder em seus? Orai sem? Irmãos, quando nós recebemos uma notícia de um exame, de alguma coisa, e a gente fica logo apavoradão, tremendo as pernas, e agora o que vai ser? Já orou? Não dá medo saber que tem 400 homens cercando a tua casa? Não dá? Não dá medo? Por exemplo, tem 400 homens agora esperando sair da igreja. Quem quer sair? Quem quer sair? Por exemplo, tem 2 homens agora cercando você lá no teu carro, esperando você. Quem quer ir lá pegar o carro agora? Quem quer? Tem alguém comigo aí não?
Ninguém quer. Ora que melhora. Olha a lição que Jacó tranquiliza o nosso coração agora. Ou seja, a notícia é pavorosa. É um pavio. É uma bomba que vai explodir, Nanda. Olha, o meu irmão quer vir me matar. Peraí. Jacó começou a apertar o botão que voltava a fita. Quem mandou sair procurar meu irmão? Foi Deus. E quando Deus manda, Ele garante. Aparentemente, o inimigo parece que vai tentar trazer uma tônica diferente, uma problemática diferente, mas é o campo de vista dele, para não deixar que nós possamos concluir a bênção, para que nós possamos reatar a condição, e nem cumprimos o propósito que Deus quer. 400 homens perturba qualquer um, meu irmão. Mais uma vez, falou de homem, está falando de guerra. Ele falou, ele está vindo com 400 pessoas da sua família. Não tem criança, não tem mulher. É só homem, adestrado para guerra. Só que ele fica apavorado. Só que agora ele dá uma lição para a gente. E qual é a lição que ele dá para a gente? Verso 9. Então Jacó, bota a mão no seu coração. Feche seus olhos. O que te traz agora pavor? O que te traz agora intranquilidade? O que te traz agora tristeza no coração? Ore agora. Feche os olhos. Ore agora. Diga para Deus a verdade, dizendo, Deus, o que eu estou passando, o que fizeram comigo, não me traz paz, não estou dormindo, não consigo ter alegria, me traz desconforto. Na verdade, se o Senhor não curar agora, nem eu sei o que vai ser de mim amanhã. Parece que isso tem piorado cada vez mais, e eu não quero mais adoecer, eu quero agora a paz que excede o entendimento. Diga assim na sua oração com os olhos fechados, eu tomo posse da bênção que o Senhor tem para minha casa. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim também o Senhor é o meu Deus da minha casa, dos meus filhos, dos meus netos, das minhas gerações. E eu recebo essa noite hoje a tranquilidade e a confiança do poder da oração. A oração do justo tem poder em seus efeitos. Orou aí? Gente, mais calma? Dá uma respirada agora. Solta devagar. Isso. Fala para o seu irmão, você não vai morrer. Dizem que a gente não morre se tivermos promessas. Você concorda com isso? Concorda com isso? Sim ou não? Há um texto de um camarada chamado Simeão. Deus disse para ele assim, você não vai morrer enquanto não ver o meu filho. Esse cara tinha uma responsabilidade de apresentar Jesus no templo. E ele apresenta Jesus e ele diz assim, agora meus olhos podem descansar em paz porque eu alcancei a sua promessa. Literalmente, baseado nisso. Se Deus tem algo para você fazer, pode vir vento, tempestade, pode se levantar exército de 400. O exército pode até dobrar para 800, triplicar para 1.200 e por aí vai. A mão do Todo-Poderoso vai te sustentar. Quem chamou você garante o seu regresso. Se Deus falar vai, vai. Se Deus falar vem, vem. Se Deus falar sai da tua parentela, do meio da tua família, sai. Se Deus mandar você para um lugar que aparentemente não tem nada, mas Deus falar vai lá porque eu estou lá, vai porque Deus brota tudo naquele lugar para florescer a sua vida. Tem alguém para receber essa palavra de promessa aí? Reage aí no seu lugar em nome de Jesus, meu irmão. Ei! Qual é o nosso tema? Oração de mãos limpas. O que o nosso querido Jacó está fazendo? Orando e procurando limpar suas mãos. Porque ele saiu de casa, Fábio, com as mãos sujas. Agora ele está querendo dizer assim, eu preciso limpar as minhas mãos. E o livro, ele traz essa tônica toda. Não adianta a gente orar com mão suja. Orar brigado com alguém, orar sem falar com alguém, né? Pastor, mas o problema é dele, irmão. Para com essa meninice, saca o problema da pessoa. Se Deus trouxe na sua consciência, se você está nessa noite ministrando aqui, o problema já passa a ser seu. Se você veio aqui e está ouvindo essa mensagem, o problema não é da pessoa não, o problema agora é seu. Porque se Deus fala alguma coisa contigo, Ele está contando com a proatividade sua. Agora o Jacó deixa para a gente uma experiência de quê?
sem antes tomar uma decisão, sem antes dar um passo, igual Moisés, Senhor, eu não vou dar um passo à frente se a tua nuvem não for comigo. Ô Moisés, você está cheio de guerreiros aí. Senhor, guerreiros são falhos, o Senhor não é. Eu já entrei em guerra com homens, perdi, agora todas que eu entrei com o Senhor, eu nunca fui vencido. Você está comigo aí, não? Ele tem 400, mas a Bíblia diz, maior é o que está em você. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Bate no teu peito e diga assim, eu tenho promessa, eu vivo nelas e por elas. Não, bata mais forte, até ouvir o seu peito aí tocando aí, ó. Diz, eu tenho promessa e viverei por elas. Agora ele ora, ele faz uma oração que é verdadeira. Uma oração baseada em Gênesis capítulo 11 e 12, quando Deus diz assim, Abraão, em ti serão benditas todas as sementes da terra. Gênesis 12, verso 1 ao 3. E agora essa oração que ele faz, o filho dele, ou melhor, o neto de Abraão, Jacó agora lembrou. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó e também de Esaú. Agora ele lembra e ele faz menção da oração, ou seja, ele faz menção das promessas que Deus fez para a sua família, para a sua descendência. E ele diz assim, então Jacó orou e diz, ó Deus de meu avô Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, tu me disseste, volta para a tua terra natal, meu filho, para os teus parentes, e prometeste, tratarei bem você. Oh! Fala para o irmão do seu lado, quando Deus manda, Ele já providencia tudo. Pergunte se ele está em paz. Se ele tiver, fala, fica porque eu vou dar um peteleco. Fica em paz. Se a oração não resolve, a gente desperta, Robinho, aí, ó. É? Ok? Então Deus manda, Ele garante. Por favor, qual o perigo? 400 homens vindo, e ele pede o quê? A oração dele. Por favor, Senhor, me salva. De Esaú, meu irmão, estou com medo, e que ele venha me atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, quando Deus tem promessa, aparentemente, Senhor Lindomar, parece que o inimigo é mais poderoso, parece que a gente vai perder, mas o que rege a gente, que mantém a gente de pé, não é nem a nossa força física, porque se não é Deus levantar a gente, o que mantém a gente de pé é saber que a gente ainda tem ciclos para cumprir na nossa vida. As promessas são o nosso energético diário. O que Deus te prometeu? O que Deus tem para a tua casa? O que Deus tem para a sua vida? Tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Eu digo para vocês que já é uma realidade, mesmo você não vendo. Mesmo você não vendo. Mesmo ainda não existindo ainda nesse mês de agosto. Ainda que não se cumpra ainda nesse ano 2025. Uma coisa eu sei, há um tempo e uma hora e um local determinado para todas essas coisas. Então se existe um tempo, um local e uma hora, o que Deus precisa? Que você esteja vivo. Então o que Deus quer da gente? Vida. Porque aquilo que Ele preparou para a gente já vai estar preparado quando nós estivermos amadurecidos, chegar a esse tempo, essa hora, essa estação exata. Agora ele diz assim, tu me prometeste, certamente trarei você bem, e multiplicarei seus descendentes, até que se tornem numerosos, quanto a areia do mar, que é que se não pode contar. Então o que a gente aprende? Jacó tem promessa e tem uma ameaça. Uma ameaça que não é uma ameaça dita, falada, comentada pela ótica de quem foi ver. Olha, ele está vindo com 400 homens, mas ele não sabe. Mas você lembra aqui que Jacó mandou enviar os animais na frente como oferta, como holocausto, como um presente? Lembra disso? Lembra que o nosso tema central aqui é um presente? Quem já uma vez, por favor, fale comigo aqui, quem uma vez estava com uma ira muito grande, principalmente quem é casado, aí o marido chegou em casa para apaziguar, com um buquê de flor, com um presente, com alguma coisa, ou saiu de casa irritado e mandou um presente, e aquilo foi te acalmando, né? Você recebeu meio-dia, aí até meio-dia e 5 você falou, não quero nem abrir, deixa ele chegar aqui. Aí meio-dia e 10 o Espírito Santo falou assim, ó, quando não quer, Deus não briga. Aí meio-dia e 15, você chegou mais perto, aí sentiu o cheiro, aí era uma caixa. Aí meio-dia e 20 você levantou a caixa assim, aí meio-dia e 25 você estava lendo um bilhete chorando horrores.
Quem já recebeu um presente de apaziguamento de alguém? Alguém aqui? Já? O que você fez? Há uma história que eu contei um tempo atrás aqui, e essas histórias são maneiras. Tinha duas fazendeiras. Se você sabe, finge que não sabe. E uma tinha fazenda em frente da outra. Quem nunca ouviu essa história, por favor? Então eu vou contar para eles, demais feche os ouvidos. E aí, tinha duas fazendeiras, uma com a fazenda em frente à outra. E aí, uma fazendeira odiava a outra. E a outra falou assim, não, é com ela mesma. As guerras dela não é comigo, é com ela mesma, é falta de identidade. Aí essa aqui odiava a outra, pegou um buquê cheio de rosa, bonitão, mas colocou um monte de fezes de animais dentro, urina, e mandou para ela dizer assim, para uma pessoa amada. Aí foi lá e entregaram. A mulher leu aquela carta, cheirou aquela rosa, e falou, meu Deus do céu, né? Aí ela tinha fazenda e também tinha flores. E ela pegou e montou um buquê muito lindo, e perfumou, jogou perfume naquele buquê. Aí mandou um bilhete, cada um só dá o que tem. Até você que já ouviu, fala, uau. E você que nunca ouviu, fala um uau extenso assim, uau. Agora uma pergunta, quem é você dos dois fazendeiros aqui? O que ainda está destilhando ira e raiva, ou aquele que quer dar graça, aquele que muito foi perdoado também ama muito? Quem somos nós aqui? Bom, a história vai continuar dizendo que ele mandou os animais como um presente para o irmão. E lembrando, peraí gente, esse cara tirou o nome dele do registro de paternidade sucessiva. Peraí, nós éramos para estar contando aqui agora o quê? Deus de Abraão, de Isaac e de... Deixa eu falar um negócio. Suponhamos aqui, vamos lá, vou pegar um casal aqui, você que são novos aqui, ó. Vamos lá. Teu pai é muito rico, correto? Seu pai é muito rico, amém? Amém ou não amém? Não senti firmeza não, seu pai é muito rico. Amém. Você tem irmão? Aí suponhamos que teu pai queria passar a empresa, toda a escritura para o teu nome e você administrar os bens dele todo. Aí um dia lá de passar no cartório, sua irmã dá uma pernada em você, ó, português maneiro, né? Dá uma pernada em você, diz que você se atrasou, ou fura o pneu do seu carro, faz alguma coisa e fala, pai, deixa que eu assino por ele. Ela bota os dados dela, seu pai bem idoso, né? Já não está mais prestando muita atenção nas coisas, como é que eu fui do céu, né? Mas ele é rico, tá? Independente. Aí teu pai, confiando na sua irmã, que ali estava o seu nome, e ela estava assinando como você, né? Ela vai, bota o nome dela e assina. Quando você chega nesse cartório, o que você quer fazer com ela? Fala para mim, o que você quer fazer com ela? Com franqueza, total franqueza, porque você pode mentir agora e ir para o inferno. Estou brincando. Uns tapinha? Se fosse irreversível a casa, porque tem um cartório, tem um escrivão, tem assinatura, tem tudo, teu pai está vivo ainda, então é uma testemunha ocular, ele mesmo assinou também, tem a presença de um advogado e tudo lá, e é irreversível a situação, ou seja, sua irmã está rica e você está pobre. Você ficaria feliz com a sua irmã? Toda sinceridade. Um pouquinho de inveja. Você tinha vontade de matar ela? Não. Vontade assim. Jesus, faz ela atravessar a rua agora, assim e tal. Não, nada não. Uma situação que eu usei o amado ali. É a situação bem cabível de Jacó aqui. Quem era para ser? Éramos para falar o quê? Deus de Abraão, de Isaac, de quem? Esaú. Entrou o nome de quem? Jacó. É como se ele estivesse indo lá e roubado aquilo que é de direito do irmão dele. É fácil perdoar isso, gente? É fácil perdoar isso, gente? É fácil perdoar, ver que você cuida da sua mãe e tem um irmão que não cuida da sua mãe? Você não dá vontade de chegar e falar uns negócios para ele, não dá não? Você vai falar, aí sua mãe morre, Deus livre e guarde, mantém ela até 200 anos aí, mas aí tua mãe morre, aí chegou aquele que nunca fez nada e fala, ai minha mãe querida, peraí, que negócio é esse aí? Pessoal, me segura aqui, enterra logo, por favor.
Dá vontade ou não dá? É o que está acontecendo. Alguém está roubando o que não é dele. E agora ele está voltando. Agora ele está fazendo a reconexão. Só que o tempo passou. Quantos anos eu disse? 21 anos. Já pensou você viver 21 anos, prosperar, criar filhos, ter esposa, fazer tudo, mas não ser feliz? Eu acredito que esse tempo todo de 21 anos, isso pesava no coração de Jacó. Pesava. Toda vez que o sogro falava assim, e aí, não vai voltar para visitar a terra dos teus pais, não? Não posso. E aí, não vai chamar teu irmão para o churrasco do novo filho que nasceu, não? É que a gente não se fala. E aí ele tem que apresentar numa história para cada um que perguntasse para ele. É pesada, não é, gente? Então, peraí, a conexão desses dois é fácil ou é difícil? Difícil humanamente. Mas quando Deus entra, quando Deus estabelece, quando Deus diz é agora, quando Deus falou é chegada a hora, não tem difícil, irmãos. Só que ele envia presente na frente. Ele envia mensageiro na frente. E os mensageiros, como já vimos, vieram com notícia triste. Só que olha o que diz no verso 13. Jacó passou a noite ali. Depois escolheu entre os seus bens o seguinte, o quê? Presente de seu irmão Esaú. Eu não sei você. Na verdade eu vou perguntar. Alguém fica triste recebendo um presente? Suponhamos agora que o irmão do seu lado vai dar um presente para você ir na churrascaria depois desse culto. Tá bom, ali no Barra Grill. Olha a animação do povo carnudo. Suponhamos agora que o seu marido, de forma livre, espontânea, vontade, né? Olhe para você e fala assim, vou fazer um pix de 12 mil para ela. Aleluia, Jesus, Flávia. Aleluia. A irmã fez, sabe que mulher, assim, quando a mulher mexe no cabelo, mano, já era. A irmã fez assim, ó. Quando deu arrumada no cabelo, meu irmão, sabe o que ela falou? Tua filha está pronta, pai. Alguém fica triste recebendo presente? Como é que se quebra essas coisas? Tem que ter um princípio. Jacó orou e enviou um presente. É o que Deus está falando conosco nessa noite. O presente vai lhe representar. O presente é a forma de eu me comunicar com essa pessoa assim, ó. Eu quero um tempo de paz contigo. Se eu estava errado, você não. Nós éramos imaturos. Alguma coisa aconteceu. Mas eu quero, talvez, me reconectar com você novamente. Quero que Deus me abençoe e te abençoe também. Olha os adjetivos que compõem em dicionários de forma bíblica a palavra presente. Presente significa um dom. Então quando você está enviando um presente, você está manifestando o seu dom. Da bondade, generosidade, do amor, da graça de Deus. O presente também representa uma bênção espiritual, material e até mesmo salvação. Então quem é salvo sempre perdoa e quer perdoar. Pessoas salvas dão presente. Vou repetir mais uma vez. Pessoas salvas dão presente. A minha esposa me falou de uma ação em que, ministrando de manhã, o Espírito Santo ministrou no coração dela. Uma conexão que ela vai fazer com alguém. Vai fazer, não vai? Já fez? Ok. Ela já fez na quarta. Uma conexão na quarta. Aí Deus tocou no coração dela para ela fazer um presente para essa pessoa e outro para mim também. Meu presente é aquelas coisas. De levar para passear, entendeu? De levar no shopping. Tá entendendo não? Quem quer aquelas coisas de presente? Os casados. Aquelas coisas de presente. O pastor César falou que quer que a Daléia leve ele num parquinho. Esse pastor é totalmente, né? Preste atenção. Agora há um retorno desse homem voltando para suas terras. Como eu falei humanamente, que não é fácil, gente. Jacó passou a noite ali, depois de escolher entre os seus bens os seguintes presentes para o seu irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros,
30 fêmeas, camelos, filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em bando. Chegou cada rebanho dos seus servos e disse: vão à minha frente com os animais e mantenha certa distância. Aos homens encarregados do primeiro grupo deu a seguinte instrução: quando vocês virem meu irmão Esaú encontrar com vocês, e ele vai perguntar: de quem são esses servos? Para onde vão? E quem são o dono desses animais? Respondam a ele: pertence ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo. No verso 20, e não se esqueçam de acrescentar: vejam, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com o presente que estou enviando à minha frente. Então, quando a gente fala de presente, parece até uma forçação. Mas talvez um meio de você conectar, por exemplo, hoje eu estava aqui, aí veio uma irmã falar: pastor, faz uma dedicatória no meu livro. Aí eu fui impactado com o que ela pediu. Ela falou assim: eu quero fazer uma dedicatória para o pai do meu filho. A gente está separado, mas eu quero dar esse tempo de Timóteo para a vida dele. A Bíblia diz: segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E ela falou: vou sair daqui e vou lá dar pessoalmente esse livro. Não com algo assim, ó, tá aqui passando a cara, mas assim, com uma demonstração de amor. Nós precisamos ter algo em comum para criar aquilo que junto nós fizemos. Não é legal isso, gente? Paz com todos? Sim ou não, gente? Agora ele falou assim, ó, vou enviar presente. Então qual o meio de condução para você se apaziguar qualquer situação? Presente, irmãos. Presente. Linguagem humana, terrestre, presente. Estava nessa agenda abençoada de livro por aí. Tem 2 lugares que a gente foi muito mimados, né? Ficamos mal acostumados. E saindo desse lugar, eu fiquei tão aqui no débito de retribuir essas pessoas o que eles fizeram para a gente de bênção, né? E eu liguei para uma certa marca de uma franquia, de um item, e falei assim: vocês entregam? Ela: entregamos. Eu falei: então tá, tome nota. Eu preguei o lugar, o endereço da franquia do lugar, né? Então anotem, por favor, o CEP é esse, o endereço é esse, a pessoa tal. Quem recebeu o presente ficou tão impactado lá que não esperava. Não esperava. Então, no meu caso é uma condição boa, tá? Então, seja condição boa ou ruim, ninguém está esperando em que você pegue o celular agora e manda uma mensagem pedindo paz ou dizendo Jesus te ama. Então pegue o celular agora. Pegue o celular. Se você disse de manhã para alguém, fala Jesus te ama de novo, /2. Pegue o celular e dispara uma mensagem para alguém. Não é possível que você não tenha ninguém no coração. Não é possível que você não tenha ninguém no coração. Esse coração de pedra aí, pegue uma mensagem e bota para alguém: Jesus te ama e eu também. Se você quiser colocar algum assunto, coloque agora. Se é o teu pai, se é tua mãe, se é esposa, se é marido, se é um irmão, se é uma irmã, faça agora. Enquanto você está nesse ambiente, essa mensagem vai chegar como um presente. Aí depois você manda um presente para essa casa dessa pessoa. Você vai ter que mandar, porque você vai receber também essa maior semente da tua semeadura esse ano. Quem mandou uma mensagem já balança o celular. Quem mandou uma mensagem? Ok? Tem mais gente para mandar? Manda ou não manda? Manda para essa pessoa: eu te amo, Jesus também. Ou boto para ela assim, ó: estou ouvindo uma palavra no culto e lembrei de você. Deus te abençoe. Aí depois bota embaixo assim: espero que você esteja bem. Faça, por favor. E outra coisa, se você não quiser fazer, aí que é para você fazer. Se você não quer fazer, é soberba. Agora você precisa ser um servo humilde. Lembra que Jacó, ele mandou os mensageiros. Você vai enviar uma mensagem agora do seu jeito. Lá eram os mensageiros levando seus animais. Agora é o seu telefone com o seu WhatsApp. Mande agora uma mensagem para essa pessoa. Uma mensagem cristã. Uma mensagem de alguém que está ouvindo a palavra de Deus, está atento à palavra de Deus. Uma mensagem de um apaziguador. Uma mensagem de alguém que quer levantar a bandeira da paz, que não quer guerra mais com ninguém. Lembra o que nós lemos de Jó? Deus restaurou o dobro de Jó. Quer o dobro na sua vida? Quem quer o dobro aí? Então manda a mensagem para essa pessoa. Tá mandando, dona Ilma? Manda, fala: o pastor também mandou um beijo. Isso aí. Manda lá: o pastor também mandou um beijo.
Quem mandou mensagem agora? Vamos ver se o número aumentou, por favor. Quem mandou mensagem? Quem mandou mensagem? Quem não mandou mensagem? Quem não mandou mensagem? Quem acha que não tem nada a ver, não quer mandar mensagem? Não é possível. 90% da igreja, quando eu perguntei, falou assim: eu tenho alguma coisa para consertar. Ah, pastor, eu não mandei mensagem porque a pessoa está do meu lado. Então dá uma cafungada no cheirinho, no pescoço dela. E fala assim: nós dois estamos ouvindo a mesma mensagem. Dá uma disfarçada, se veio brigado com a esposa, bota a mão assim na metade da coxa. Aí fala com ela: já cheguei na metade, agora a outra é tua. Bota a mãozinha assim, fala: meia, né? Ok? Bota assim, ó, craquinas, meia, metade. Aí bota o outro. As dois dedinhos vão assim. Aí depois vai o segundo. Aí depois vai o terceiro. Depois o quarto. Aí termina o culto de mão aí. Juntas aí. Tá comigo aí, não? Então ele manda os mensageiros. E ele manda os mensageiros em forma de presente também. Irmãos, tem um vídeo que eu peço para vocês verem agora. Olha a reação das pessoas quando elas recebem um presente. Dá atenção aqui, por favor. Põe aí, Rendel, por favor. Olha a reação das pessoas. Se você sentir a mesma reação delas, vocês vão dizer uau também, tá? Olha só, gente. Oh, agora, uau, vai. Uau. Olha lá, gente. Olha a reação. Olha isso. Só papel. Olha isso. Chegou, isso. Olha isso. Olha essa. Uau! Olha isso, gente. Olha essa. Até japonesinha, gente. Olha lá, ó. Uau! Olha essa agora. Uau! Vai, gente, por favor. E agora? Agora é filho. Agora deve ser filho aí, ó. Junto. Isso. Uau! E agora? Isso. Uau! Acabou? Ah, dá uma salva de palmas aí, gente. Imagina agora, bota sua mão para frente, por favor. Imagina agora você recebendo algo assim que você nem esperava. O que você faria? Pega o seu banco, vê se não tem cá um Pix lá. De manhã teve marido aqui fazendo Pix para a esposa. Né? A esposa falou assim, ó, eu quero Pix. Ele falou, eu quero aquelas coisas. Ela, então faz você primeiro. Ele fez, né? E agora eu não sei se as coisas deram certo. Tomara que tenha dado, né? Mas presta atenção. Aqui, todos que recebem um presente ficam o quê? Surpresos. Lembra que eu falei para você? Esse amigo mandou um vídeo e a esposa chorou, que ela não esperava. E a ação em que Deus quer, da reação dessas pessoas, começa em nós. Então Jacó, ele tem uma ameaça, mas ele viu o quê? O presente. Sabe o que o presente faz? Ele aplaca a ira. Imagina você está brigado com tua esposa. Em nome de Jesus, isso é um pensamento, tá? Olha para ela, fala, é só um pensamento. Não arruma ideia não. Tá? Imagina você está brigado com ela. Aí você chega em casa e fala assim, ó, aqui, por favor, presta atenção, até você que é solteiro, ó, pega essa aí. Aí você chega em casa, aí você fala assim, nossa, mais uma noite entediante. Aí quando você chega em casa, as luzes todas apagadas, ela esperando na mesa, com aquele jantar, a luz de vela. Menina, você é solteira. Hã? Tá muito animada, já fez isso? Já? Aham. Imagina agora, você fala assim, a minha noite vai ser entediante. Aí quando você chega em casa, as luzes apagadas, só aqueles luzeiros assim na mesa, aquele cheiro de refeição gostosa e uma sobremesa te esperando sentado. Você fica como? Acabou a ira. Presente. Ei, olhem para cá, nós somos aquilo que vemos. A gente quer tocar, sim ou não? A gente quer
né? Sentir, apalpar. Ah, tem mulher fazendo carinho no marido já. Hoje, espera, daqui a pouco acaba o culto. Ah, é, a mãe, desculpa. O marido do outro lado, então faz carinho no marido. Isso, dá um beijo no Arnaldinho. Acorda, Arnaldo. Esse menino mandou eu fazer uma mensagem no livro dele. Aí eu vim aqui, fiz uma dedicatória, né, no livro dele. Aí ele mandou: pastor, por favor, bota aquela frase que você fala para mim. Eu falei: qual? Ele: acorda, Arnaldo. Todo culto ele dorme, né? Aí eu botei hashtag acorda, Arnaldo. Não foi, Arnaldinho? A obra é sua, ok? Presta atenção. O presente, ele tem poder de apaziguar. Por exemplo, você é maltratado pelo seu médico, seu terapeuta, né? Ele dá uma bronca em você. Aí na próxima consulta você chega para ele com uma barra de chocolate, com alguma coisa. Ele vai estender o horário da consulta, vai ficar mais maleável contigo. Você está entendendo que existe coisa que está debaixo da nossa mão, do nosso nariz, e a gente não faz? Fala assim: essa semana, todos vocês, diga, começando por hoje, eu vou enviar um presente para aqueles que eu estou com conexão quebrada. Você vai enviar, porque essa bênção vai ser o ato profético seu de Jó 42:10. Quando você enviar, como Esaú também, Jacó, desculpa, a paz que excede entendimento vai dobrar, Deus vai curar e vai realiançar você e conectar vocês aos seus propósitos, que talvez hoje estejam interrompidos. Voltando à nossa mensagem, agora, no capítulo de número 33, dá uma olhada, por favor, no verso 1. Jacó levantou e olhou e viu Esaú, aproximando dele com 400 homens, como foi mencionado. Assim dividiu os filhos de Lia em Raquel e suas servas, e colocou as servas e os filhos dela à frente, Lia os seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Ele colocou a ordem de quem ele mais ama, Jacó sendo Jacó. Jacó passou à frente, se aproximou do seu irmão, encurvou até ele 7 vezes no chão, assumiu o posto. As servas estavam, as escravas, Lia, os seus filhos, Raquel e José, e ele agora toma a frente de todo mundo, vai lá e se encurva. E toda a casa dele fez a mesma coisa. Então Esaú viu as mulheres, as crianças, verso 4. Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou e pôs os seus braços em volta do seu pescoço, do seu irmão, e o beijou, e os dois choraram. O problema parece como era? Não. Falaram que eram 400 homens. Cadê eles? Conversa para boi dormir, só para espantar a gente. Qual a colocação, Adriana? Chega aí. Aos dois. Quando ele chegou, Esaú aqui, Jacó aqui, trapaceiro, enganador. Esaú, quando viu o seu irmão, o que ele fez aqui, ó? Olha o texto. Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, pôs seus braços aonde? Gente, tem gente que está pensando que é assim, ó. Não é. Ele pôs os seus braços em volta do seu pescoço e depois fez o quê? E os dois choraram. Tem 400 homens aqui na história? Tem perigo aqui? Não. Ele abraçou e choraram os dois. Tudo isso, obrigado. Tudo isso por causa de quê? Os presentes que foram enviados à frente, eles vão ser renomados agora. Se os presentes não tivessem, nomeados, se os presentes não tivessem importância, o próprio Esaú não falava dele. Mas olha como é que Esaú vai destacar. Presta atenção. Após beijar e abraçar. Então já Esaú viu as mulheres, as crianças, perguntou: quem são essas pessoas com você? Jacó respondeu: são meus filhos que Deus me deu, a sua bondade me concedeu seus servos. As servas dos seus filhos se aproximaram e encurvaram o rosto perante Esaú também. Em seguida Lia também vieram e se curvaram. E agora no verso 8 ele vai dizer: e os que eram... Cadê? Isso aí. E os que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho. Se os presentes não surtissem efeito, Esaú não havia comentado, mesmo depois de abraçar. Eu já beijei, já abracei, já choramos, então tá bom por aqui. Não, ele falou:
por que você fez aquilo? Aquele rebanho chamou tanta atenção dele que ele falou, o que aqueles animais que estavam lá na frente? Aí ele vai dizer, que era aqueles rebanhos que engoliram no meio do caminho? Perguntou Esaú a Jacó, respondeu, são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. Então eu estou falando alguma coisa loucamente aqui? Não. Eu estou falando que um presente pode reatar as amizades quebradas. Um presente pode abençoar ambos os lados. Você está entendendo aqui nessa noite? Não é apenas uma mensagem, é um gesto. Cada um dá o que tem. Então ele enviou o presente na frente ao ponto de chamar a atenção do seu irmão. Eu acredito na coparticipação desse princípio, porque ele é citado depois do abraço. Então eles vêm, entrelaçam o braço no pescoço, dão um beijo nele, eles choram. E se fosse só o bastante, estaria resumido, mas não. Ele diz, e aqueles animais que você enviou na frente? Aí o Jacó vai dizer assim, são os presentes que eu enviei para o Senhor, meu servo. Meu Senhor, desculpa. Agora no verso de número 9, ele diz assim, olha só, meu irmão, Esaú, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde isso tudo, é para você. Olha que versículo lindo, se não, um dos mais bonitos que você vai ler. Eu juro para você que eu vou gravar isso para sempre na minha vida. Para sempre. Veja bem o que diz no verso 10. Mas Jacó insistiu. Não, se obtive o seu favor, peço que aceite o meu presente. Porque ele é o quê? Ele é alívio. Verem o seu rosto amigável novamente. E olha o que ele diz. Ver você assim é como ver a face de Deus. Uau! Ver o seu rosto assim é como ver a face de... Isso, tem um versículo, um provérbio que diz assim, a alegria do rosto formoseia a alma. Não é tão bom ver as pessoas alegres? Olha para essa pessoa do seu lado, fala assim, eu vejo a face de Deus em você. Fala com ela assim, você tem cara de anjo. Por exemplo, olhem para mim, fisionomias em descrições, olhem para mim. Fale. Que gostou? Pensativo, gente. Aqui, gente, ó. Que bolado, varão. Que isso, varão. Presta atenção, eu estou como assim? E agora? Faz isso não, tá? Chateado, viu? E agora? Aonde você vê Deus? Aonde você vê Deus? Aonde está Deus, você repete, tá legal? Vamos lá. Aonde você vê Deus? Como é gostoso ser Deus, né, gente? Como é gostoso ter a face de Deus, não é? Tá vendo como uma pessoa alegre deixa o culto alegre? Olha para essa pessoa do seu lado. Fala com ela assim, você é raro. Dá um abraço nela assim, puxa o mais próximo, até você conseguir ter acesso à bochecha. Se tem, dá um beijo na bochecha, estalando. Isso. Uau. 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 Abraça de novo, gente. Abraça outro agora. Isso. Pega dois.